Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 19 de fevereiro. Agora na Espanha, 10h58. No Brasil, 6h58 da manhã. Eu tô no intraday no gráfico de 5 minutos, ancorado pela banda de VWAP diária. Cada candle desse aqui representa 5 minutos, para vocês perceberem que a gente está desenhando uma reguinha. Há exatamente 2 dias, a BTC está desenhando uma reguinha. Sempre que a Bitcoin, nos 5 minutos, promove essa reguinha aqui, ó. Isso aqui é o verdadeiro silêncio que precede um esporro. Vem um amplo movimento, muito possivelmente e muito provavelmente impulsivo. Quando a BTC desenha essa régua, vem uma hecatombe explosiva em termos de movimento. Aqui no mensal a gente consegue perceber a gordura que a gente tem para queimar até 28.500, 28.700, que é onde está o patamar da mediana do canal de Keltner no mensal. Como a gente vai travar o corpo real aqui na mediana, a BTC vai dar aquela mega agulhada em direção ao alvo da nossa onda 3 aqui no diário, e o corpo real vai travar aqui exatamente no patamar de 28.700, 29 mil, vamos colocar. É para lá que a gente está indo. No intraday normal, com uma salva de lowers e uma salva de uppers, a gente consegue diminuir aqui o tamanho dos quadrantes, a gente consegue perceber que essa reguinha também fica visível. Mas como a gente está... Acabei de ofertar um sinal na sala de sinais quando bateu aqui, ó, nessa última lower aqui, já está retornando, já vai ser lucro no bolso dos assinantes. Como eu estou ofertando sinais, eu deixo aqui mais expandido o gráfico. Mas o fato é que a BTC tá um reloginho, bate na lower, volta para VWAP, estressa a upper, volta para VWAP. Agora há pouco fez uma dupla garfada. Nessa segunda garfada eu já abri um sinal na sala, 2 no copy trade, um já fechou no copy trade, já vai voltar para VWAP com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, os credores da falida Voyager entregaram uma intimação a Sam Bankman-Fried exigindo o seu comparecimento ao tribunal, mesmo que seja através de um depoimento remoto. Ou seja, o Sam Bankman-Fried continua em maus lençóis e a Binance negocia com os reguladores norte-americanos após admitir falhas e afronta ao compliance de valores mobiliários norte-americano. O fato é que quando a Binance fez aquele ICO do token nativo BNB em 2017, eles ofertaram uma espécie de dividendos, vamos colocar assim, já que os holders de BNB gozavam de descontos nas taxas de negociações junto à plataforma. E isso é considerado um benefício patrimonial direto e que viola os termos da legislação de valores mobiliários norte-americana. Depois, o CZ acabou aparando as arestas, por assim dizer, e aproximou e transformou o BNB numa altcoin como o Ether, a ETH, o gás da rede Ethereum, e é basicamente uma commodity, já que é preciso ter BNB para interagir com a Binance Smart Chain, por exemplo. Mas o fato é que essas arestas, essas pontinhas para fora de um passado não muito distante precisam sim ser resolvidas. E a OpenSea agora implementa a taxa zero para reconquistar a base de usuários perdida para Blur, que é outra plataforma DEX de NFT que segue bombando e o token não para de subir. E agora na seara geopolítica e finanças internacionais, Estados Unidos advertem a China contra armar o esforço de guerra russo. É a guerra russo-ucraniana galgando novos degraus em termos de gravidade. E o 14º acidente envolvendo um Tesla é muito similar, esse 14º acidente envolvendo um Tesla e um veículo de emergência parado numa autopista. É um padrão que o regulador de tráfego nacional norte-americano está investigando. Parece que não é algo aleatório e tem a ver com o sistema de autopilot da Tesla. Parece sim ser um bug do sistema. É o 14º acidente fatal envolvendo um Tesla,
um carro de emergência parado numa autopista com uma determinada velocidade específica. Parece sim ser um bug no sistema. Todos os 14 acidentes foram muito parecidos e em todos eles o motorista faleceu. O fato é que a Tesla está envolvida nessa investigação. Ela se diz a maior interessada em solucionar essa série de bugs, que parece ser o caso. Ainda não há confirmação de que pode ser uma falha no autopilot da Tesla, mas o fato é que 14 acidentes muito similares envolvendo carros de emergência parados em autopistas no mesmo lado e com a mesma velocidade, enfim, parece sim ser algo equivalente a um bug do sistema. E o cemitério mais sombrio do mundo, onde os soldados das forças mercenárias Wagner são enterrados, as covas, num terreno sombrio, nevado, na costa do Mar Negro. Ali é o fim de cadáveres não reivindicados. A maioria dos integrantes das forças mercenárias Wagner são egressos de penitenciárias, onde principalmente do sistema penitenciário russo, onde há a promessa de remissão da pena caso o soldado saia vivo das forças mercenárias do grupo Wagner. O fato é que muito pouca gente acaba saindo viva dessas tropas mercenárias. E o fato é que esse cemitério tá virando um local bizarro, com centenas e centenas de covas acrescentadas a cada mês. Enfim, esperamos que essa guerra russo-ucraniana desescale em termos de gravidade. A BTC segue acumulando. Aqui no Intraday tá um reloginho, daqui a pouco eu vou ofertar mais sinais na sala. E vou fazer Matic, Shiba Inu, Polkadot, Kusama, XRP, ADA, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Daqui a pouco eu volto. Grande abraço.